Referencial de inglês. English Ref. Palavras ilustradas. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. Simpatia, simpatizar, apelação, apelar. É appeal, ok? To get on ou to get along é se dar bem com. We get on ou we get along. Nós nos damos bem, ok? We. Fan é fã ou leque ou ventilador ou abanar. Fond é afeiçoado. He's fond of me. Ele é afeiçoado comigo. Please é agradar ou aprazer ou por favor. Likeable, pleasant, pleasing e agreeable é agradável. Pesky, disagreeable. Nasty, obnoxious, annoying, unpleasant. Bleak é ruim, detestável, desagradável. Jar é ter efeito desagradável. Pode ser também jarro, que pode ser jug, pitcher. Bout é de doenças, vão ver o que é um surto, ok? De doença. Outbreak, que é de doença, de guerra, tumulto, etc. Outburst, que é de raiva, loucura, etc. Pode ser um acesso. Todas as palavras são surto. Então, bout, outbreak, outburst, é surto. São surto. Gentle, kind, que pode ser tipo, espécie, que pode ser sorte. Gentle, kind. E tender. Tender pode ser oferecer pagamento. Então, gentle, kind, tender. Caring é gentil, ok? He is kind, he is gentle, ele é gentil. He is kind, ele é gentil. He is tender, ele é gentil. He is caring, ele é gentil. Effusive, talkative, undeferential, extrovert, outgoing, friendly, é comunicativo, expansivo, irreverente, extrovertido, sociável, simpático. Sympathetic é condescendente. Então tem a diferença. De friendly é de simpático para sympathetic. Quando a pessoa é simpatética, ela é condescendente. Condescendente quer dizer que a pessoa entende o problema da outra, ok? Mas não quer dizer que ela é simpática com aquela pessoa. Pathos, compassion, é compaixão. Sympathy é condescendência. Não envolve tristeza como compaixão. Então você tem condescendência. A pessoa tem sympathy for you. Ela tem condescendência. Ela entende o seu problema, mas ela não se envolve com o seu problema. Agora, se ela tem pathos, compassion, ela tem compaixão com o seu problema. Ela entende o seu problema e ela se envolve com o seu problema. Smooth é pessoa que é muito educada, confiante e persuasiva, mas não sincera. Por exemplo, vendedor. Benign é bondoso. Por exemplo, um rei. He's a benign king. Ele é um rei bondoso. Dear é caro, cara, querido, querida, geralmente usado numa carta. Ou pode ser também caro de preço. Por exemplo, it will cost dearly, ok? For you. Isto custará caro para você. Tout, lionize, é tratar como celebridade. Elogiar em demasia. Greet, bid, popular. É saudar, ok? He greets me. Ele me sauda, ok? Me saúda. Em português eu não sei exatamente como seria. He bids everybody. Ele saúda todo mundo, acredito eu. Bid também pode ser lance, leilão. Ou proposta. Proposta pode ser proposal, offer e proffer. Offer e proffer pode ser oferta, ofertar, oferecer. Bid também pode ser uma proposição. Também pode ser um lance, dar um lance em um leilão. Ou propor, pode ser propose ou licitação. O pretérito é bid e o participio passado é bidden. Companionship é camaradagem.
pal, fellow, friend. Buddy é amigo. Peer é observar atentamente. E peer, colleague, são essas duas palavras significam colega. Acquaintance é um conhecido, uma pessoa. Você conhece aquela pessoa de vista, ok? He is my acquaintance. Ele é meu conhecido. Agora eu pus acquaint, inform, significa informar. Guy é rapaz, um homem, uma pessoa. Handsome é bonito, um homem. O comparativo é handsomer, ele é mais bonito do que. E o superlativo é handsomest, ele é o mais bonito de todos. Beautiful, glitzy, é bonita ou bonito. É uma coisa, ok? Ou uma mulher. Mulher, coisa ou animal. Beauty e glitz é a beleza. Pretty, cute, dainty é bonita ou bonito. Homem, mulher, coisa ou animal. Cute é a saia escocesa. Horny é muito atraente, uma pessoa, adjetivo, ou que tem chifre, um animal. Wow é pessoa ou coisa excelente, um substantivo. Cuckold é um corno, uma pessoa traída. Belle é uma mulher linda. Beau, stud, hunk, ou galão, garanhão, substantivo. Playboy, playgirl, daddy's boy, daddy's girl, socialite, é o burguesinho ou burguesinha. Unsightly, ugly, é feio. Perish, peevish, grouchy, curmudgeon, é um rabugento. Aversion é a antipatia. Renown é o renome, tornar renomado. Prestige é o prestígio. Stardom é o estrelato. Estimação, que seria a avaliação do valor, é appraisal. Pode ser valuation também, evaluation e assessment. Palavras relativas à estimação, appraisal, seria appraise, value, vamos pular, evaluate, assess, estimate, significam estimar, avaliar. Value pode ser também valor, que também pode ser importance, ou worth, que pode ser digno de, ok? E value também pode ser valorizar. Valorize, to make someone feel worthy, é valorizar. Então você tem que, por exemplo, você pode dizer he's worth of her, ele é digno dela, ok? He is worth, essa palavra de cima. Mas se eu digo embaixo, she makes him worthy, ela o valoriza, ok? She makes him, ele feel worthy, ela o faz sentir valorizado, ou seja, ela o valoriza. Estimate, ou estimate, é estimativa. Estimate é estimar, fazer estimativa. Judge é juiz, julgar. Referee é o juiz, o árbitro de esporte. Criticize, review, slag off. Upbraid é criticar. Critic, crítico de arte, filme, etc. Criticism é uma crítica. Write-up, a crítica em jornal, revista, etc. Veritable, authentic, autêntico, legítimo, verdadeiro. Examine, examinar. Examination é o exame, a inspeção, ou a prova. Civil Servant Exam, o concurso público. Entrance Examination é o vestibular. Scrutinize, examinar em detalhes. Forensic, uma investigação minuciosa, uma investigação criminal, por exemplo, ok? É uma perícia. Standpoint, point of view. Judgment, é o julgamento, uma opinião, o ponto de vista. Trial, julgamento, no tribunal, ou prova, teste, experiência, que pode ser quiz, plural quizzes, pode ser também test, experiment, tryout, probation, que
pode ser liberdade condicional, pode ser parole. E trial também pode ser tentativa, pode ser attempt.